Se é uma coisa que todo mundo quer melhorar nessa vida, é relacionamento. Você tem que saber que se relacionar bem depende de você, depende da sua comunicação. E olha, se você aprimorar e souber criar estratégias, eu garanto que problema de relacionamento já não vai ser assim um grande problema na sua vida. Então, para começar, é importantíssimo que você saiba qual é o seu estilo de comunicador. Eu não sei se você já pensou sobre isso, já viu alguma coisa a respeito, mas nós temos 3 tipos de comunicador. O comunicador agressivo, o comunicador passivo e o comunicador assertivo. Então eu vou te mostrar aqui as principais características de um estilo e de outro e gostaria que você já começasse a refletir sobre as características, né, que você encontra nas pessoas que você se relaciona, mas principalmente que você comece a identificar o seu estilo como comunicador. Bom, então vamos lá. Nós temos aí o comunicador agressivo. Só pelo nome a gente já imagina uma personalidade mais agressiva. Mas o importante é que você saiba que não é uma questão só de comportamento. É um tipo de comunicador que ele apresenta certa agressividade na fala. A sua fala já dá sinais dessa agressividade. É aquele cara chamado super sincero, sabe? Que não leva desaforo para casa. A sua voz é uma voz alta, ele está sempre falando alto ou mais alto ainda. Ele tem aquela postura assim projetada, sabe? O queixo assim elevado. Ele não mede palavras, gente, ele não fica escolhendo muito não, ele já vai lá e já fala o que tem que ser dito, independente do contexto, independente da pessoa com quem ele fala, deu vontade ele sai falando. Eu até costumo dizer que é um tipo de pessoa assim que adora saber onde que tem injustiça para ele ir lá e já mostrar que veio nesse mundo, sabe como é que é? Agora, uma característica que é fundamental para você identificar. Essa pessoa, ela usa sempre o você. Você não fez, você não quis me ouvir, você não me entende, você devia ter feito diferente. Por que você faz assim? Você nunca é ela. Sempre o problema está no outro. E aí, na convivência, assim, em sociedade, por incrível que pareça, mesmo dando sinais de agressividade, algumas pessoas admiram, porque falam assim, nossa, que pessoa corajosa. Gostei de ver, olha, essa pessoa não engole sapo não, sabe? Se tiver alguma coisa para ser dito, ela vai lá e fala. Nossa, eu até queria ter essa coragem toda. Mas não é assim, gente. Essa pessoa, ela acaba sofrendo com isso. Por quê? Porque muitas vezes ela é taxada de grossa, taxada de arrogante. As pessoas falam que é uma pessoa despreparada porque não tem muito tato com o outro e essa pessoa muitas vezes vai sendo isolada, né? Ninguém gosta também de uma pessoa que vai lá e fala tudo o que quer. Aliás, uma dica importantíssima para você refletir é o seguinte, ó, uma pessoa que fala o que quer, do jeito que quer, para quem ela quer, não considerando contexto, idade do outro, o quanto essa pessoa está apta a ouvir, isso não tem nada de assertivo, isso é uma falta de educação. Então, a fala assertiva, ela exige, em primeiro lugar, educação. Eu preciso primeiro saber me portar em relação ao outro. Então, por isso que eu falo aí que traz sofrimento, e traz mesmo. Um outro tipo aí de comunicador é, então, o comunicador passivo. Esse o nome também já diz, ó. A fala dele apresenta total passividade. O comportamento dele é de uma natureza passiva, retraída, ele chega quietinho nos lugares, não gosta nem que observam que ele já chegou, é uma pessoa que tem uma fala assim, baixa, articulação travada, não é como o outro que fala assim, ele vai lá e olha, a postura do corpo é uma postura bastante retraída, né? Suas palavras são meticulosamente escolhidas e de tanto escolher não saem. São pessoas que odeiam qualquer tipo de conflito, porque tem sempre a visão de que conflito é uma coisa do mal, é uma coisa que fere, e a gente já sabe que conflito também é importante. Conflito nem sempre é para briga, né? Conflito também é para trazer reflexões e para que a gente encontre outras abordagens.
Então, essa pessoa, ela tem essa ideia que é negativo, discutir é negativo, conflito é uma coisa negativa, argumentar é uma coisa impositiva, ele se sente muito mal. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela não expõe sentimentos, ela não expressa suas opiniões, aliás, ela nem sabe, né, que tem opinião, e com isso perde oportunidade, porque as pessoas também nem sabem que essa pessoa muitas vezes existe num ambiente. Essa retração toda, se você for pensar, será que tem um ponto positivo para isso? Acaba tendo em certa medida, porque, de novo, em vida, né, na vida, em sociedade, essa pessoa é vista como boazinha, como gente fina, como uma pessoa que sempre precisa de proteção, sabe, aquela pessoa fofa. Então, como eu estava dizendo, a vida em sociedade, as pessoas começam a achar assim, nossa, que boazinha. E essa pessoa, ela vai assumindo esse papel. E vai, até esse gesto, e vai engolindo sentimentos, engolindo ideias, engolindo desejos e anseios, e não se imagina progredindo. Então, assim, nossa, Beth, mas tudo isso em função da comunicação? Tudo isso em função da comunicação, porque se a gente não expressa, a gente sofre. E aí, por último, a gente tem aí o comunicador assertivo. É lógico que algumas pessoas acabam confundindo, né, assertivo com estar certo, e não é isso, né? A assertividade não tem relação com certo ou errado. Esse tipo de comunicador é aquele assim, que é impressionante. Ele fala o que deve ser dito na hora certa, no momento exato, para a pessoa que deve ouvir, e usa muito bem as palavras, a articulação. Ele tem uma ótima estratégia de comunicação, então ele percebe, assim, ele tem essa sensibilidade de perceber quando ele deve ir pelas bordas com muito cuidado, porque a situação exige cuidado, o outro não está pronto para ouvir certas coisas, mas ele também tem aquela inteligência de ser bem incisivo quando o outro precisa de um chacoalhão, porque às vezes acontece, né? Às vezes você está conversando com alguém e essa pessoa não te deixa falar, interrompe o seu raciocínio, e você fala, puxa vida, essa aqui eu vou ter que ser mais incisivo. Uma outra característica de um comunicador assertivo é que a sua voz é firme, mas não é alta, forte, ela é firme. A sua articulação é precisa. A sua postura, ela é assim, ela oscila, né, entre a suavidade e a energia. Isso eu confesso que é bastante difícil, né, a gente saber fazer isso nas horas que são necessárias. E uma característica também marcante do comunicador assertivo é que ele usa o eu em primeiro lugar. Então, eu preciso conversar com você. Eu me sinto incomodado com essa situação. Então ele traz para ele o problema para desarmar o outro e aí ele vem com a solução. Outra característica, ele usa também o nós. Nós precisamos conversar, nós precisamos resolver, porque quando eu falo nós, eu incluo você e eu também na situação. Então, o comunicador assertivo parece assim a perfeição. Nossa, Beth, como eu gostaria de ser assim. E é possível ser assim. O importante é que você saiba e almeje que ser um comunicador assertivo não é ser o perfeito. Aliás, uma fala toda perfeita, toda corretinha, sem nenhum deslize, ela não traz credibilidade. Independentemente se o outro concorda ou não com a ideia, ele tem uma premissa de ser compreendido. E isso é muito importante. Bom, você viu aqui que cada estilo afeta positivamente ou negativamente a sua imagem. E se afeta a sua imagem, isso traz consequências. Então, uma fala agressiva, ela denota uma imagem de uma pessoa intolerante, de uma pessoa que nem tem conversa com essa pessoa, então não vou nem perder o tempo, então relacionamento fica complicado. Uma fala passiva traz uma imagem de uma pessoa insegura, despreparada, imatura, incapaz até de assumir responsabilidades. Então por que eu vou convencer essa pessoa? Então o importante aqui é que você entenda que não é uma questão de certo ou errado, mas uma questão de adequado ou inadequado, porque tanto um estilo como o outro tem seus pontos aí a ser considerados, tá? E outro aspecto primordial que você tem que entender é que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Então, por isso que eu não gosto muito do certo, o agressivo é totalmente errado, o passivo é totalmente certo e vice-versa. Não existe isso. O
que a gente precisa é um ponto de equilíbrio. O comunicador assertivo nada mais é do que a pessoa que tem esse equilíbrio, que é muito difícil, para tudo na vida é difícil, mas não é impossível. É uma habilidade que você vai treinar, tem método para isso e é absolutamente possível de mudança. As pessoas acham que assim, eu nasci assim e infelizmente é assim que eu me comunico. De forma alguma, é possível mudar, você deve aprimorar, afinal de contas a gente fala desde pequenininho, então a gente tem muito tempo ainda para aprimorar. Então eu te faço aqui um convite. Agora que você já conhece esses 3 estilos de comunicação, eu quero que você faça uma reflexão sincera, mas uma reflexão sincera mesmo, porque sempre a gente tem o hábito, né, de colocar a culpa no outro quando tem um distúrbio de comunicação. Agora é a sua vez. Pense bem na sua comunicação, procure se identificar, né, ver em qual estilo você é mais parecido. Acompanhe aqui no canal, que nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês dicas e trazer estratégias de comunicação para que você seja mais assertivo e tenha menos sofrimento aí nos seus relacionamentos, e que você compartilhe, né? Compartilhe esse vídeo, se você gostou, fez sentido para você, compartilha com seus amigos, principalmente com aqueles, sabe, que você acha que precisa desse conteúdo. Vai lá, compartilha, se inscreva, presta para o seu amigo se inscrever também, e aí você ativa a notificação, você fica recebendo aí mensagens sobre os lançamentos, e a gente se vê no próximo vídeo.